Escutas. Então, começamos oficialmente esta sessão, renovando os nossos agradecimentos pela presença de todos vocês aqui, a esta segunda sessão do segundo ciclo de debates organizado pelo Colégio Doutoral Ciência Cidadã do CEID. E agradecemos de forma muito especial à professora Helena Muniz, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pela gentileza de partilhar aqui conosco a sua experiência, o seu saber e o seu tempo para vir aqui trabalhar conosco, conversar conosco, partilhar conosco sua experiência nesta 1h30 de conversa. Professora Helena, seja muito bem-vinda, muitíssimo obrigada uma vez mais, em nome de todos os meus colegas que fazemos o Colégio Doutoral. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Helena. A professora Helena Muniz é presidente da European Association for Machine Translation. É presidente também da International Association for Machine Translation. Não traduzi para não incorrer em erros. É também vice-coordenadora do Laboratório de Tecnologias da Linguagem Humana do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, o INESC-ID. É presidente do Comitê de Ética do Center for Responsible AI, Artificial Intelligence. É professora auxiliar na Escola de Artes e Humanidades da Universidade de Lisboa, onde leciona Linguística Computacional, Tradução Assistida por Computador, Sistemas de Tradução Automática e Pós-edição. É licenciada em Letras Modernas, tem um mestrado em Linguística, um doutoramento também em Linguística, ganhou 2 bolsas da FCT de mestrado, de doutoramento e de pós-doutoramento, ambas classificadas em primeiro lugar nos respectivos painéis. Trabalha no INESC Edu desde o ano 2000, em vários projetos nacionais e internacionais que envolvem equipas multidisciplinares de linguistas e engenheiros de processamento de voz. Dentre as várias colaborações frutíferas, a professora Helena participou em 20 projetos nacionais e internacionais. Desde 2015, é PI, investigadora principal, de um projeto bilateral entre o INESC-ID e a Ambabel, não sei se é assim que se pronuncia, que é uma empresa de tradução que combina inteligência artificial mais pós-edição e tem trabalhado em processos que asseguram a garantia da qualidade linguística. Foi responsável pela criação de processos de garantia da qualidade linguística desenvolvidos nessa empresa, para anotação linguística e avaliação de atitudes. Atualmente está a trabalhar principalmente em projetos de investigação que envolvem linguística, tradução e inteligência artificial. Numa frase de resumo, a professora diz que é apaixonada pelas tecnologias da linguagem e pelo entrecruzamento entre o ser humano e as tecnologias de inteligência artificial, por esse potencial. Professora, muito bem-vinda, a palavra é sua, fique à vontade para dinamizar a sessão como achar melhor. Muito obrigada a todos pelo convite, pela vossa presença. É com muito prazer que aqui estou. Muito obrigada pela introdução, Lucimar. E sintam-se à vontade, como estava a dizer há pouco, para poderem fazer as questões que desejarem, está bem? É muito mais interessante se for interativo. Como eu vos disse há pouco, os slides estão em inglês, porque geralmente há muitas expressões científicas nesta área que estão em inglês, e para, se quiserem depois investigar, é mais fácil partirem dos termos técnicos no inglês para as vossas pesquisas também. Eu não vou dizer mais nada sobre o que faço, porque a Lucimar já fez uma extensa introdução do que eu faço, e as frases finais eu acho que é mesmo o que me define. Eu gosto muito do fator humano aliado à tecnologia, e este tem sido o meu trabalho desde o meu mestrado, doutoramento, etc. Então, o que é que eu vos vou falar? Eu vou contar-vos uma história que tem 3 partes. E uma primeira parte, que é quase um curso intensivo, muito breve, sobre conceitos básicos na área de inteligência artificial, porque há muito ruído nesta área
e primeiro precisamos de saber o que é que estamos a definir. Eu tenho trabalhado muito em ética e inteligência artificial responsável, portanto, vou tentar trazer-vos estes tópicos. E tenho trabalhado muito também com os meus alunos de mestrado e doutoramento estes tópicos para perceberem, por exemplo, a importância da privacidade dos dados, a importância da qualidade dos dados, etc., como vos vou falar um pouco hoje. Vamos falar de alguns instrumentos, porque eu não sei o background de todos os que aqui estão, mas pode haver alguém mais interessada em fazer trabalho com ferramentas, e já existem algumas ferramentas que fazem esse trabalho por nós, mas é preciso sempre o nosso olhar crítico sobre elas. Vou falar-vos de algumas iniciativas que existem no mundo nesta área para ficarem também um bocadinho a conhecer, se calhar algumas até já conhecem. E como é que se põe isto de forma concreta? Não é só ser conceitos, é como é que se passa do conceito à ação, não é? Como é que se transforma isso em conhecimento, o chamado actionable knowledge, que é uma expressão que significa como é que pomos conhecimento científico que toda a gente entenda, que o cidadão comum entenda. Vou contar-vos uma segunda parte da história que tem a ver com a área com que mais trabalho, tem mais alunos, mais trabalho produzido nesta área, tem a ver com aplicação de tradução automática e que desafios éticos, legais e até filosóficos esta área levanta, que podem ser muito semelhantes a várias áreas das humanidades, a também várias áreas da criatividade e de trabalho artístico, até de design artístico com inteligência artificial, por exemplo. E depois acabarei a minha história com um projeto que foi financiado pelo PRR, que se chama Center for Responsible AI, em que consiste, o que é que está a ser feito neste centro. Eu não tive a oportunidade porque é muito recente. Nós recebemos mais um projeto que se chama Bridge AI, não coloquei aqui no slide e não tive a oportunidade, ainda não assinei o contrato, que tem a ver com como aplicarmos o European AI Act para a sociedade, para a administração pública, para as escolas, etc. E se tivermos tempo, ainda falo um bocadinho sobre isso convosco. Então, sobre ética e inteligência artificial responsável. Vão encontrar várias definições de ética. Cada um de nós tem, de certeza, uma boa definição de ética, muito baseada até nos valores que os nossos pais nos comunicaram, que a sociedade em que vivemos, nos permitem assimilar, não é? Mas, basicamente, a ética tem a ver com... Eu gosto muito desta definição porque ela é bastante abrangente. É como é que nós melhoramos continuamente como seres humanos com base em valores e nas nossas próprias ações, e como é que criamos um equilíbrio com os outros que estão à nossa volta, preservando valores humanos e humanitários, como, por exemplo, os preconizados pelas Nações Unidas ou outras organizações mundiais, mas não só nessas organizações, no nosso dia a dia, na nossa vivência como professores, com alunos, com as nossas pequenas comunidades, sejam essas comunidades quais forem. E geralmente, quando se fala de ética, as pessoas pensam logo em leis, em tribunais. Ética está sempre associada a tribunais. E tem havido muitos estudiosos que têm feito um trabalho muito sério para tentar perceber que a ética não está toda englobada na parte da justiça e do direito, que ética existe para além disso. É uma disciplina por si só, digamos assim. Tal como o direito é uma disciplina, ética também é uma disciplina por si só. Então, há um estudioso de ética aplicada às tecnologias, o senhor chamado Floridi, que costuma dizer: compliance with the law is merely necessary, but the least that is required, significantly insufficient. With the analogy, the difference between law and ethics is the difference between playing according to the rules and playing well, so one may win the game. Então, no fundo, nós sabemos que temos valores e aplicarmos estes valores, isso de certeza que nos faz evitar muito os tribunais, com certeza, porque aí são as regras a serem aplicadas. Há uma estudiosa que nasceu em Portugal, que neste momento trabalha na Suécia, em Umeå University, que é a professora Virginia Dignum, e escreveu um livro que colocou esta expressão
Responsible AI, ou inteligência artificial responsável, mesmo na agenda mundial. Ela tem sido muito reconhecida por este livro, é um dos best-sellers do mundo inteiro. E o que é que ela diz sobre a definição do que é inteligência artificial responsável? Ela diz que esta inteligência afeta todos nós, qualquer cidadão, e que isto implica um desenvolvimento de sistemas que permitam que as pessoas se sintam incluídas, que abarque a diversidade, seja ela de género, de religião, de credos, etc., e que realmente considere quem somos como seres humanos. E que os propósitos destes sistemas tenham a ver com isto exatamente, quem somos como seres humanos. O Responsible AI, ou a inteligência artificial responsável, o que faz é consegue sugerir direções de ação para que cada um de nós possa perceber qual o melhor código de conduta, qual o melhor código a aplicar, e não é só na vida do ser humano, os sistemas, qualquer sistema, por exemplo, o ChatGPT, que já vamos falar, qualquer sistema tem de ter também estes valores imbuídos, porque senão não estará a representar o ser humano. E esse é um dos graves problemas dos sistemas hoje em dia. Não foram desenhados para comportarem para comportarem valores, para comportarem aspectos culturais dos seres humanos. Não foram desenhados para assistir o humano na totalidade, foram muitas vezes desenhados para algumas tarefas para substituir o humano. E quando se fala em inteligência artificial responsável, fala-se em princípios. Vão encontrar vários, o número depende muito de quem os estuda. Eu trouxe aqui 4 só como exemplo. Eles podem ser mais, por exemplo, se forem procurar o European AI Act ou o Altai, que é um instrumento criado pela União Europeia para poder aferir o European AI Act, vão encontrar 7 princípios. Aqui eu trouxe-vos 4. Um tem a ver com a explicabilidade. Se eu conseguir perceber o que é que o sistema faz, em que consiste, que módulos contém, eu mais facilmente consigo explicar a um cidadão o que é que se passa com esse sistema, para que é que serve e que impacto terá na vida das pessoas. Portanto, saber para que serve o sistema e como é feito, como é que ele representa a sociedade para que é feito, é super importante. E isto não é só um trabalho dos eticistas, isto é um trabalho de todos nós. E eu diria, sobretudo os professores que trabalhem com tecnologias e que não trabalhem com tecnologias, têm de perceber que os alunos estão a interagir com tecnologias e que isto é importante perceber e explicar o porquê destas tecnologias. Tem de haver critérios de justiça e de equidade, não é? Tem de ser, as pessoas têm de se sentir representadas nestas ferramentas, e isso nem sempre acontece. Há várias linhas de investigação nestes 4 pilares de inteligência artificial. Um outro absolutamente essencial no European AI Act, e não só, é a privacidade. Os nossos dados valem ouro, são a nova revolução completa, é baseada em dados, não é? E esta revolução é feita com base em dados que nos identificam de uma forma muito forte. E a sustentabilidade, porque muito destes temas implicam gastos de energia muito substanciais, que há comparações feitas até com voos transatlânticos e computação desses sistemas, com gastos de energia e de água para arrefecer esses sistemas, etc. Portanto, há todo um aspecto de energia e ecologia e de sustentabilidade que está associado também a reflexões de ética sobre estes sistemas. Eu não sei se tem alguma pergunta até aqui, se querem fazer alguma questão. Não? Há várias iniciativas no mundo hoje em dia, elas são cada vez mais, este tópico está, digamos, na moda, está, é o chamado hype, está mesmo em furor absoluto, e então quando o ChatGPT foi lançado foi uma loucura, como devem calcular e se devem ter apercebido, mas há decisores políticos que estão a tomar decisões e a pôr decisões na agenda que vão passar para vários países. Já existia o GDPR, a proteção e regulamentação de dados, privacidade de dados. Há agora, muito recentemente, aprovado o European AI Act. A América antecipou-se e aprovou o Executive Order on Safe, Security, Trustworthy Development of Artificial Intelligence.
Portanto, há várias iniciativas. A China também tem uma iniciativa, a Coreia tem outra iniciativa. Há várias iniciativas de decisores políticos espalhadas pelo mundo. Elas não parecem muito concertadas e alinhadas, elas têm matrizes culturais muito distintas entre si, não é? Mas essas iniciativas são boas porque põem várias questões éticas de inteligência artificial responsável, de valores humanos em causa e põem no papel decisões fortes sobre isso. Todos estes quadros, o da China é um bocadinho mais suave nesse aspecto, mas todos estes quadros legais procuram que haja privacidade, sustentabilidade, transparência dos sistemas, que sejam explicáveis, etc. A indústria, obviamente, também quer ter uma parte nisto, não é? Então, todos os grandes, os gigantes das tecnologias criaram as suas iniciativas de inteligência artificial responsável, eu deixei aqui alguns exemplos. E depois tem iniciativas que não são de decisores políticos, são grupos de países ou organizações que se juntam para tornar essas políticas claras, como por exemplo o Global Partnership on AI, que Portugal não faz parte, infelizmente, o OCDE AI Principles, a Unesco, que lançou, não sei se já viram, mas foram dos primeiros documentos mesmo a focar a parte da educação universitária, como trabalhar, por exemplo, o ChatGPT, foi dos primeiros documentos no mundo a descrever o que é que se poderia, o que é que um professor universitário poderia fazer com o ChatGPT em aula, o que era arriscado e não era arriscado. Um, Chama-se Unesco, ChatGPT and Artificial Intelligence in Higher Education, Quick Start Guide. Se forem para este documento, vão encontrar uma tabela muito interessante em que estão definidas tarefas que podem ser usadas em sala de aula e que riscos comportam essas tarefas. No fundo, foi quase uma orientação para quem estava completamente no escuro e saído tão rapidamente um ChatGPT, se conseguisse orientar um pouco mais e navegar um pouco mais no que poderia fazer com estes sistemas. Há muitas vozes, muito ruído, de certeza que já ouviram muitas posições sobre a inteligência artificial. Uns bocadinho Nostradamus, que vamos todos morrer por causa da inteligência artificial, que o mundo vai deixar de existir, etc. Não é uma visão muito, muito negativa. E as pessoas ficaram um bocado mais apreensivas porque os próprios génios criaram estas redes neuronais permitiram todo esse desenvolvimento, como o senhor Yoshua Bengio, dizem que isto pode ser catastrófico e que temos de parar estes sistemas. Esta opinião não é partilhada por todos os grandes estudiosos no mundo. Por exemplo, este senhor, que é um dos mais brilhantes cientistas do mundo, o senhor Yann LeCun, que é da Meta, antigo Facebook, é da equipa de investigação do Facebook, o que ele diz é que não há e nunca vai haver risco para a humanidade, portanto, uma opinião completamente diferente de cérebros brilhantes, não é? Porque estas tecnologias são um bocadinho o papagaio. Elas fazem, uh, elas fazem imitação do que existe nos dados, mas elas não fazem o raciocínio, a decisão, a tomada de decisão, o pensamento abstrato que um ser humano tem. Não tem pensamento metafórico, não tem pensamento criativo. Então, para estes investigadores, nunca será possível a inteligência artificial ser uma ameaça para a humanidade. Outra pessoa é este senhor, que é da Google, Andrew Ngay, agora mudou-se para a Amazon recentemente, e o que este senhor também vem dizer é uma perspectiva um bocadinho mais positiva, que é temos de olhar para a inteligência artificial e perceber, antecipar que riscos ela traz. E eu já vou falar um bocado destes riscos. O senhor Floridi, novamente, que é um eticista da tecnologia, ou seja, ele estuda que impactos éticos existem na aplicação das tecnologias, também acredita que não é uma questão de separar as tecnologias, porque isso é muito difícil. Não se separou o uso da calculadora, não se separou o uso da impressão do Gutenberg, não se conseguiu parar estas evoluções, não é? Quando se criou a calculadora, muitas pessoas pensaram
os seres humanos já não vão conseguir fazer contas de matemática, isso não é verdade, como nós sabemos, não é? O que este senhor acredita que é preciso um esforço coordenado da sociedade. E se este esforço coordenado da sociedade não existir, então a democracia, se calhar, também está um bocadinho em perigo. Porque se as pessoas pegarem num sistema, acreditarem que esse sistema é quase um oráculo de verdade, não é? Imagina um ChatGPT, que é um exemplo fácil. Se os nossos alunos acreditarem no doutoramento, e muitos deles acreditam quando começam a usar, que o ChatGPT é uma fonte verdadeira e que não têm de a pôr em causa, então nós estamos a criar uma nova geração de pessoas que não põem em causa, não têm espírito crítico, ou não raciocinam, não discutem sobre uma informação que lhe é dada. E há estudos recentes que mostram que o ChatGPT é tão fluente, parece que é mesmo escrito por um ser humano em certas ocasiões, que leva as pessoas à chamada deceptive fluency, ou seja, é aquele tipo de bom falante, mas que nem sempre diz a verdade. E isto está a acontecer, por exemplo, com estes sistemas como ChatGPT, Gemini, etc. Então, aqui um bocadinho, um curso muito, muito rápido de inteligência artificial. Antes de passarmos para a segunda parte, não sei se estou a ser muito rápida, se querem que explique mais alguma coisa, se têm alguma pergunta. Posso continuar? Não consigo ver-vos a todos. A Lucimar estará a Sim. controlar, de certeza, sim. Acho que sim, Helena. Não tem aqui nenhuma mão no ar, nem ninguém Eu vou falou. continuar, À está vontade. bem? Sim. Obrigada. Então, Eu queria dizer, se me permite, estou com a câmara desligada porque tenho a internet fraca, de maneira que desliguei a câmara para ter uma internet mais estável. Está bem? não se preocupe, obrigada. Obrigada pela atenção. Sim, com licença. Já existe, eu não sei qual o vosso background, mas vou dar-vos só alguns exemplos de ferramentas que já existem que podemos usar para aferir alguns aspectos éticos. E algumas, independentemente de usarmos tecnologias ou não, podem ser úteis no nosso dia a dia. Foi esse o intuito com que vos trouxe estas ferramentas. Uma delas, não sei se conhecem, chama-se Altai. Então, houve um grupo de especialistas da União Europeia que se juntou e que criou o Trustworthy AI, um documento que tem orientações do que é que os sistemas têm de conter para serem fiáveis para a humanidade, que não impliquem riscos para a humanidade. Este documento, esta aplicação, basta entrarem com o vosso mail e o que tem é 7 princípios e perguntas para cada um destes princípios. Eu já fiz este exercício com os meus alunos. Se substituírem a AI System por o vosso trabalho ou a vossa tese, pode ser um guia muito interessante para se aplicar com um aluno que está a começar um trabalho de doutoramento. Já fiz esse exercício. Obviamente que é preciso adaptar, porque isto é feito para sistemas como o ChatGPT ou um corretor ortográfico ou que sistema automático for. Mas se nós pensarmos numa tese, nós queremos saber se a tese vai afetar humanos ou não, que é o primeiro princípio, e se os humanos terão sempre o poder de decisão. Nós queremos saber se vai ser usada a tecnologia, sim ou não, e se sim, se essa tecnologia é segura. Ou seja, se os dados que os alunos vão usar podem ser seguros e se esses dados estão bem protegidos. Tem a ver com o terceiro ponto também, que é a privacidade. Que dados vão ser usados? Como é que eu vou anonimizar estes dados? Onde é que vão ser guardados? Como vão ser guardados? Quem é o responsável por guardar estes dados? Estas questões estão todas sistematizadas neste questionário. E se, como vos estava a dizer, substituírem a AI System por o vosso trabalho, os vossos dados, eu acho que é útil esse exercício até para criar consciencialização de que há uma série de questões que os alunos têm de saber à partida antes de começarem mesmo a mexer em dados, não é? Ou mesmo a trabalhar com dados. Tem de haver transparência no trabalho que vai ser realizado, isso é importante até porque as metodologias têm de mostrar isso passo a passo. Tem de haver diversidade, eu não posso escolher, ou se eu escolher, tem de ter uma justificação para isso, não é? Eu devo escolher representantes de vários sexos, de várias demografias, de vários credos, etc. Eu tenho de ter
um bocadinho a representação da minha sociedade. E eu tento perceber se haverá impacto para alguém com o trabalho que eu vou fazer. E se esse impacto é positivo ou negativo, e se houver algum problema, quem é responsável por isso? Tem de haver alguém responsável, que é chamada accountability. Estão a ver que é um exercício que até poderá ser útil, desde que se possa adaptar à ideia de que não é um AI system, pode ser um conjunto de dados ou um trabalho que se está a realizar com. Se nós não soubermos muito, eu faço imensas pesquisas aqui para perceber o que é que acontece em vários pontos do mundo. Há uma cooperação entre a OCDE e a Hugging Face, que são grandes organizações mundiais, e o que eles fizeram foi um motor de busca que permite ter tudo o que está no mundo publicado sobre políticas de inteligência artificial. Imaginem que querem comparar o que Portugal tem com a Espanha. E dizem, olha, eu quero saber tudo o que existe em Portugal. E é listado e faz um sumário de tudo o que existe em Portugal. Agora quero saber tudo o que existe em Espanha. E conseguem ter acesso a imensa informação muito rapidamente sobre tudo o que se está a passar no mundo sobre este tópico. Estes já requerem que as pessoas saibam mexer um bocadinho mais, por exemplo, com programação, ou usar softwares com programação. São muito à base, eu não sei se estão familiarizados com uma linguagem de programação chamada Python, e os que eu vou apresentar a seguir são muito baseados nisso, mas a ideia de todos eles é, eu tenho um conjunto de dados, eu vou aplicar estas ferramentas e eu vou tentar perceber como é que eu estou a distribuir os meus dados. Por exemplo, se estou só a ver mulheres e não homens, se estou só a olhar para certas faixas etárias e não todas as faixas etárias, porque é que não estou a olhar para todas as faixas etárias? Então, eu vou passar, se calhar, aqui um bocadinho mais rápido, porque eu não sei se estas vos interessam tanto. Estou a ver pelas vossas caras, eu acho que não. Existem várias, existem várias destas ferramentas, cada vez mais. Até já há câmaras, por exemplo, nos Estados Unidos, o equivalente às nossas câmaras municipais, os chamados mayors, que já têm estas ferramentas para tentarem perceber quando põem, por exemplo, câmaras na rua. Vamos tentar descobrir primeiro o impacto destas tecnologias antes de as aplicarmos. O Reino Unido também tem uma ferramenta que permite olhar um bocadinho de forma mais clara para o European AI Act. A Google também tem. E a Google tem uma coisa que pode ser gira também para os nossos alunos, que também é um exercício engraçado que se pode fazer com os alunos, que é o chamado Model Card. Novamente, não tem de ser um modelo de um sistema. Pensem, por exemplo, nos dados que os nossos alunos usam, não é? E tem várias perguntas que é preciso responder para ter este modelo bem descrito. Quem diz modelo diz dados bem descritos, diz metodologia bem descrita, etc. Então, as perguntas são qual os detalhes do modelo, que é muito específico para a tecnologia que está a ser usada. Pois é, qual o uso desta tecnologia ou destes dados? Que uso vou dar a estes dados? Quais são os fatores que eu vou ter em conta no meu estudo? Quais são as métricas que eu vou usar? Que dados de avaliação eu vou usar? E aqui nos sistemas há sempre a diferença entre dados de treino e de avaliação, que não podem ser os mesmos para os sistemas serem completamente imparciais. E que análises, que tipos de análises eu vou fazer, que considerações éticas eu tenho de ter em conta a utilizar estes dados e depois recomendações e até restrições do meu trabalho, limitações científicas. Fica aqui como exemplo, eles têm um artigo que descreve todos estes passos. A IBM, obviamente, também tem, a Microsoft, claro, também tinha de ter, etc, etc. Até o World Economic Forum acredita que é importante treinar os líderes mundiais das indústrias para perceberem que os produtos que estão a ser criados têm de ser responsáveis. Como é que põe-se tudo isso em prática? Como é que o mundo está a tentar concretizar isso? Não são os professores, não só a indústria, todos os governos, etc., os cidadãos, etc. Através de regras e leis, não é? Através, por exemplo, do European AI Act,
através de políticas, como eu vos disse, que não são leis, não são feitas por governos, mas são por diferentes organizações que se juntam, standards, muitos standards, os chamados ISOs, que vão codificar todos os passos que são necessários para que estas tecnologias sejam aplicadas e que vão fazer o chamado audit ou audição para vistoriar todas estas tecnologias. Isso tem passos muito assertivos a serem dados. Estão a ser criadas em várias instituições, as nossas universidades geralmente têm os comitês de ética, os hospitais também têm, mas estão a ser criadas indústrias e outras organizações, os chamados Advisory Boards ou Chief Officers AI Policy Ethics, que são, no fundo, as nossas comissões de ética que têm direito de veto se um produto não for responsável. Há instrumentos como aquele que vos mostrei da União Europeia, há todas estas ferramentas disponíveis hoje em dia, e o que as pessoas estão a sentir é que falta muito, e que é muito o nosso trabalho como professores, é a literacia e treino dos cidadãos sobre tudo isto. Porque isto é tudo muito bonito, faz uns slides todos muito bonitos, mas como é que pomos em prática, não é? Como é que transpomos para a sala de aula? Como é que transpomos para a consciência de um aluno a começar um trabalho de doutoramento? Como é que transpomos para nós próprios, como orientadores, saber quais são as etapas que temos mesmo de ter em atenção quando trabalhamos com dados e cada vez são mais rigorosas estas etapas? Há várias iniciativas de literacia, de inteligência artificial no mundo. Nós em Portugal ainda não temos muitas. Por exemplo, a Finlândia está a fazer, para mim é um excelente exemplo, está a levar às crianças do primeiro ciclo definições de inteligência artificial e as aulas são dadas com tecnologias e explicação dos perigos daquelas tecnologias. As crianças do primeiro ciclo da Finlândia são treinadas para pôr em causa tudo o que é tecnologia e para não confiar a 100% na tecnologia, né? E são treinadas para terem um olhar muito crítico sobre isto. Isto é um programa do governo finlandês que está a ser aplicado agora como piloto, dito pelas minhas colegas finlandesas que estão a trabalhar neste projeto, agora como piloto no primeiro ciclo, mas a ideia é expandir para todos os outros ciclos. E o que a minha colega dizia, que também é professora universitária, é, por incrível que pareça, nas universidades não temos. Estão a começar pelas crianças, mas nós nas universidades não temos. Não sei se tem alguma questão. Não? Então, eu vou falar-vos um bocadinho mais do concreto agora da área de tradução automática, que levanta imensas questões legais, filosóficas, éticas, porque é um sistema tão usado no mundo inteiro, não é? E tem levantado imensos problemas para os tradutores profissionais, para organizações, etc. E vou trazer-vos um bocadinho. O espírito aqui é eu acredito que não haja muita gente no auditório a trabalhar em tradução automática, mas o espírito de vos trazer este exemplo é mostrar que se nós extrapolarmos da tradução automática para outros domínios, há muitas semelhanças do que eu vou dizer, quase certeza, por exemplo, com trabalho literário ou com trabalhos criativos, etc. Então, muitas vezes o que se vê na área da tradução automática é uma enorme resistência dos tradutores profissionais a usar tecnologias, porque acreditam que as tecnologias lhes estão a roubar trabalho e que motores de tradução automática estão a roubar trabalho humano. E há muito este versus, parece que são duas comunidades distintas. O meu trabalho na organização que a Lucimar referiu no início é juntar essas comunidades, é fazer com que elas dialoguem, é dizer-lhes, olha, se calhar não é um versus, se calhar o que nós temos de perceber é as máquinas são ótimas a fazer umas coisas e os humanos são excelentes a fazer outras. Por exemplo, os humanos são péssimos com números, nós somos péssimos com números e com conteúdo repetido. Imaginem um conteúdo muito repetitivo,
O humano não vai fazer esta tradução bem porque vai aborrecer-se, não é? As máquinas são ótimas com os números e com a parte aborrecida. Os seres humanos são excelentes com as metáforas, com a criatividade, com tudo o que é pensamento abstrato, etc. Se nós juntarmos os dois mundos, temos muito a ganhar. Pelo menos esta é a minha visão. Eu estava num projeto europeu chamado Interact e a ideia era perceber que usos eram dados da tradução automática em contextos de crises humanitárias. Como devem calcular, as crises humanitárias ainda levantam mais questões, não é? E a coordenadora do projeto disse-nos, então tem de vir com explicações sobre quais são as características éticas dos sistemas, nestes contextos de crises. E eu sentei-me com uma colega chamada Carla Paes-Carten e a nossa primeira conclusão foi: temos demasiadas perguntas, não temos respostas, vamos fazer essas perguntas a pessoas que as consigam responder. E então fizemos um livro, editamos as duas um livro que se chama Towards Responsible Machine Translation. E a ideia é trazer pessoas de direito, pessoas da filosofia, do produto, tradutores profissionais, investigadores de tradução automática, todos a um diálogo sobre o que é que a tradução automática tem que possa ser perigoso, o que é que possa ser vantajoso, etc. E foi dividido em três partes: uma primeira sobre aspectos éticos, filosóficos e legais, uma segunda sobre o impacto que isso tem nas pessoas que trabalham com estes sistemas e uma terceira sobre o impacto social destes sistemas. Então, a primeira coisa que tivemos de fazer foi o que é a tradução automática responsável. E percebemos logo que não é fácil definir, porque é um conjunto de fatores. E quem diz tradução automática diz outras áreas das humanidades e não só, que tem a ver com como é que nós vamos desenvolver um sistema que seja desenhado desde o início atendendo a utilizadores finais, que têm características específicas, não é? Como é que nós não nos vamos limitar nesse sistema? Não podemos usar nesse sistema dados que não sejam dados públicos, porque não posso usar dados que sejam copyrighted ou dados de propriedade intelectual que eu não posso usar. E como é que nós tornamos esses sistemas mais ecológicos, que não produzam tantos gastos de energia, que sejam bem mais contidos e que integrem todos os seres humanos, todas as faixas etárias? Então, se nós, isto é apenas um exercício de esteira, que já fizeram muitos exercícios, este foi com o 3.5, pode fazer com o 4, o 4.5, o Turbo, há tantas versões destes sistemas. Mas uma coisa muito importante que eles ainda não resolvem, seja qual versão for, embora hoje em dia já deem sugestões e tentem encontrar uma solução, mas nunca é boa, é que se eu disser na tradução, traduz a frase para o português europeu, e se dissesse português do Brasil, seria o mesmo. The doctor went to see the patient. O doctor é sempre traduzido para o masculino, o médico, para ver o paciente. E se eu disser the president visited the school, o presidente é sempre traduzido para o masculino, o presidente. Mas se eu disser as enfermeiras, the nurses had a busy day, aí já é o feminino. As enfermeiras tiveram um dia ocupado. E se eu disser the football players scored a goal and the referee validated it, o que vai acontecer é o football player será sempre um jogador do sexo masculino. Então, o que é que os sistemas de tradução automática têm? Muitos vieses, muitos preconceitos de género. Como os dados com que foram treinados. Foram treinados durante décadas, com a presença muito forte masculina em determinadas profissões e em determinados cargos de poder. Todas essas profissões e cargos de poder estão associados ao masculino. Todas as profissões, como professoras, enfermeiras, etc., são femininas. Estão a ver? Os vieses estão nos dados. O que os sistemas fazem é reproduzir estes vieses, estes preconceitos. E não é só com o género masculino e feminino. Eles têm imenso preconceito de género,
E não são só os sistemas de tradução automática que têm esse preconceito, outros sistemas também têm. E outra coisa que acontece muito com esses sistemas, e é giro brincarmos um bocadinho com estas tecnologias em sala de aula para alertar os alunos para isso. Por exemplo, quando mostramos estes exemplos, eles costumam dizer, mas não é bem assim que se eu fizer a pergunta de outra maneira, mas é verdade. O viés de género, de preconceito de género, está sempre lá imbuído. Os dados, a grande quantidade de dados, era assim que era feito. Outra coisa muito perigosa destes sistemas, também já devem ter encontrado, eu estava a trabalhar num tópico chamado Cultural Transcreation, que é uma parte da tradução que tenta adaptar a tradução de tal forma a um contexto, a uma língua de chegada, que praticamente é uma adaptação tão forte que é uma criação quase nova daquele texto. E chama-se isso Cultural Transcreation. Por exemplo, o nosso conceito saudade. Como é que nós não é possível traduzir, não é? Mas imaginem que nós queríamos passar este conceito para outra cultura. Como é que eu faria isto? Se calhar teria de recriar completamente a mensagem para passar este conceito, que não seria entendível para o outro falante. E eu estava à procura de livros sobre este tópico e perguntei ao ChatGPT: podes indicar-me livros sobre o Cultural Transcreation? E como livros, academic journals, industry publications. Só que nisto tudo há um pequeno grave problema. Nenhum deles existe. Está tudo tão bonitinho, tão bem listado. Está tudo, parece Transcreation, Marketing and Advertising, e até tem nomes de autores. Só há um problema. Eu fartei-me de procurar, eles não existem. Nenhuma destas sugestões existem. Nenhuma delas existe. Então, o que é que está aqui na base? São sistemas determinísticos. E quando nós dizemos isso, quer dizer, eles procuram a próxima palavra com base em frequências que viram. E o facto de procurarem com base em frequências faz com que debitem a informação, tentem encontrar essa informação, mesmo que ela não seja verdadeira. A isto chama-se alucinações. Os cientistas chamam a isto nestes sistemas hallucinations, alucinações. Ou seja, o sistema não tem informação para dar, mas preenche aquele vazio de qualquer maneira, com base, os cientistas não sabem ainda em quê, é uma caixa preta quase, nessa decisão, e cria sugestões, quase como se tivesse sempre de preencher aquele buraquinho, aquele slot vazio da palavra seguinte. Face a estes problemas, há mais, já vos vou referir mais a alguns. Os filósofos, os eticistas que estudam ética e tradução automática acreditam que os tradutores têm três características essenciais. E eu gostava de pensar que os nossos alunos de doutoramento também as deveriam ter. Uma é a questão do sacrifício. Sacrificar sempre para ter o máximo respeito por um original. Não plagiar, não, etc. Na tradução não é bem esse o caso. É manter a mensagem original o mais possível. E isso implica sacrifício, porque talvez possa recriar essa mensagem e não posso fazê-lo, porque em termos éticos não seria um bom tradutor. O segundo tem a ver com criar espaços comuns entre línguas, criar diálogos entre línguas. E o terceiro tem a ver com excelência, conduta e virtude. Porque o tradutor tem que ter a capacidade, a sensibilidade de perceber quando há um conteúdo demasiado ofensivo, que se calhar esse conteúdo tem de ser um bocadinho mais limado em determinadas circunstâncias. Ou que quando há um conteúdo abertamente pejorativo para uma cultura, este conteúdo não deve ser veiculado. Então há todo como se o tradutor fosse um filtro de valores também, não é? Agora, aplicando aos nossos alunos, eu gostava um bocadinho que os nossos alunos de doutoramento também tivessem este código, não é? Um código de sacrifício, de não plágio, de criar espaços de
comuns entre textos ou entre citações ou entre estudos, não é? E também essa virtude de poder perceber quando é que este espaço é conseguido, quando é que entra a crítica, quando entra a consciencialização e o impacto do aluno nessa conversa toda. Para estes eticistas da tradução automática, os sistemas não conseguem, obviamente, ter sacrifício, ter virtudes e também não conseguem, muitas vezes, criar este espaço comum entre as línguas. E para eles, os sistemas estão muito longe de conseguirem criar todos estes aspectos que eu acabei de referir. Portanto, para eles, são sistemas imaturos que não refletem o que um ser humano na tradução faz. Tentam mimicar, mas não conseguem fazer exatamente todos os processos cognitivos e morais e éticos que um tradutor terá de ter para pôr em prática. Um outro aspecto muito importante de quem estuda dados e quem estuda tradução automática ou quem estuda qualquer sistema é o valor dos dados. E o valor dos dados é super importante. Os melhores sistemas do mundo são treinados com mais dados, melhores dados, etc. E muitas vezes com dados que não deviam ser treinados, mas pronto, é outra conversa. Então, há uma dependência gigantesca de dados. E havia sistemas que eram muito feitos por humanos no início. Os sistemas eram feitos com regras. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o objeto direto. Os sistemas faziam traduções com base nas regras dos humanos. E era muito claro que tinha sido um humano a criar essa regra. Hoje em dia, os sistemas neuronais, é muito difícil perceber a fronteira entre foi criado por um humano ou foi criado por uma máquina. E há aqui o que os cientistas chamam de fuzzy frontier. É muito difícil de definir, não é preto e branco. E há outro problema adicional. É que muitas vezes os tradutores fazem as traduções sem saber que são os sistemas que os vão usar para serem treinados com essas traduções. A ver? Por exemplo, o sistema da Google. A Google fechou há pouco tempo a possibilidade dos tradutores darem sugestões. A Google foi alimentada durante anos, quem diz a Google diz outros gigantes de tradução, com o feedback que os seres humanos davam. E estes seres humanos davam feedback, podiam usar as versões gratuitas da Google, mas, por exemplo, tudo o que fosse melhorado, que era pago, já teria de pagar por isso. E isso levanta uma onda gigantesca de críticas na comunidade da tradução. Imaginem um artista faz trabalhos artísticos e os sistemas conseguem buscar esses trabalhos artísticos. É muito difícil de perceber com que dados foram treinados os sistemas. E hoje em dia há muitas teses de doutoramento na área da inteligência artificial responsável a tentar perceber, por exemplo, com imagens do DALL-E, se foram dados quadros que não deviam ter sido dados, porque se pedir ao estilo do autor ou do pintor tal, o sistema consegue. Isso mostra que foram treinados com dados de pintores que se calhar não deviam ter sido treinados, por causa da propriedade intelectual. Há ainda outro problema nesta comunidade que tem a ver com o facto de quem é que é o verdadeiro autor do texto. Não é? Se estas fronteiras estão tão difusas, quem é o verdadeiro autor deste texto? É a máquina? É o sistema? É o humano que criou o sistema? É o tradutor inicial que, sem muitas vezes saber, ajudou a criar esse sistema? Isto levanta imensa controvérsia, imensa controvérsia. Por exemplo, dentro do mesmo país, e Espanha tem muitas leis já descritas sobre isso. Há em Espanha quem defenda que há um autor físico, um autor legal físico, que é o humano por detrás desse sistema, seja ele quem for, o humano que fez o sistema será a pessoa que tem autoria e, se algo correr mal, será a pessoa responsável por dar a cara por estes dados. E há a pessoa legal, o autor material, desculpem, que é a máquina que cria estes materiais, não é? Mas no mesmo país também tem que
só é possível haver a verdadeira autoria se houver um ser humano envolvido e que nenhum sistema pode ser autor de nada. E esta é uma posição que é bastante consensual na Europa neste momento, mas não é ainda lei em todos os países, que é o sistema nunca será o autor de nada, será sempre o humano que o criou. E se for preciso sentar alguém em tribunal para ser responsável por um dano que tenha sido provocado, esse responsável terá de ser um humano num sistema que nunca sentaria num tribunal, não é? Então, e quem trabalha com estes sistemas, o que é que acontece? Muitas vezes o que se passa é que são influenciados por eles e deixam de ter a mesma riqueza linguística porque os sistemas são um bocadinho mais repetitivos, não têm a diversidade de todos os seres humanos, não têm as nossas características pessoais de escrita, não é? Não são personalizáveis a esse ponto ainda. Estão longe disso até. Há muitas teses e muito trabalho que está a ser feito aí também. E o que acontece é o chamado translatese, que é o sistema dá uma sugestão, o ser humano é tão influenciado por essa sugestão, não se distancia e aceita essa sugestão. Então soa a coisa traduzida, soa a texto que não foi mexido por um humano quando deveria ter sido. Para além disso, o facto dos sistemas terem evoluído imenso e estarem com muito mais qualidade faz com que haja menos pagamentos aos tradutores e isso tem levantado imensos problemas. Estes problemas são amplificados se pensarmos em contextos de crise, porque aí, por exemplo, migrantes que não têm o inglês como língua materna, os sistemas não estão preparados para línguas com poucos recursos, chamadas línguas de poucos recursos. Os sistemas são muito preparados, quase todos os sistemas no mundo, mesmo o ChatGPT, para tipos de línguas específicas têm muitos dados e que têm mais valor comercial. Portanto, as línguas, há 7.000 línguas no mundo, aí eu diria que hoje em dia 100 e só com esforços muito recentes estão bem desenvolvidas e as outras não têm grandes recursos, não têm recursos nenhuns, né? Isto cria desigualdade no desenvolvimento de uma língua, na literacia dessa língua, no acesso à informação nessas línguas, etc. Como vos disse há pouco, há também muitos vieses e preconceitos nos dados que vêm destes dados serem treinados com muitas décadas e também até preconceitos em termos de idade. Se eu pedir para o texto ser mais personalizado, por exemplo, para uma certa idade, vai ser sempre um texto mais jovem e muito mais com marcas masculinas, porque este é o tipo de idade com que estes sistemas foram treinados. E é de todo importante e responsável que estes sistemas não estejamos sempre a carregar no botão para ter uma informação inútil, por exemplo, no ChatGPT, porque isto está a consumir imensa energia. E sempre que o fazemos, há quem diga que todas as vezes que o DALL-E gera uma imagem, é o mesmo que carregar um telemóvel. É este tipo de consumo de energia de que estamos a falar. Se nós falamos de fala, a nossa voz é um marcador, é um biomarcador. Então, se nós falamos de fala, é ainda mais complicado, porque a fala é mesmo idiosincrática. Não há duas pessoas com o mesmo tipo de voz no mundo. E quando nós damos dados de fala, a partir de segundos de fala, os sistemas conseguem dizer se é masculino ou feminino, se é do Brasil, se é de Portugal, que idade terá, se é depressivo, se está ansioso, se está feliz, se é extrovertido, se é introvertido. Com segundos de fala, isto é possível hoje em dia. Até taxas de álcool é possível detectar com fala, estão a ver? E muitos tipos de doenças também. Então a fala é especialmente sensível. E qualquer sistema que trabalhe com fala, por exemplo, uma Siri, uma Alexa, ou qualquer sistema que trabalhe com fala, é ainda mais preocupante que as questões de privacidade. Há aqui vários exemplos que vos deixo, não vou relatar, para termos tempo de discutir algumas ideias. Há muitos sistemas hoje em dia, agora já nem bem o Bard ou o Gemini, sim,
Ahm, há uma. Eu costumo dizer aos meus alunos, se houvesse uns post-its para pôr no frigorífico hoje da nossa aula, há umas ideias sobre estes modelos que são super importantes. Seja que ângulo for, use-se estes modelos, de que forma se use, para que área científica se use, há estes problemas. Eles não foram criados para tarefas específicas. Eles foram criados para gerar texto de forma genérica, por isso que eles são chamados de generic models. Eles foram criados para gerar texto em vários contextos, em várias línguas. São bastante fluentes, mas essa fluência também é muito enganadora, porque podem ser bastante imprecisos e criar alucinações. E criam informação falsa, muitas vezes fabricam fontes de informação. Por exemplo, a antiga versão do ChatGPT fabricava Google Scholar Pages, as páginas do Google Scholar criava, fabricadas mesmo, páginas inventadas. Não tem o que nós fazemos com humanos, que é adaptar-nos a um interlocutor, a uma situação, a um contexto. Portanto, eles não têm adaptação a contexto, não têm valores, implementação de valores éticos ou culturais, até porque o ChatGPT é treinado com muitos dados das línguas, da língua inglesa e tem uma visão muito ocidentalizada do mundo, portanto, é uma visão ocidental do mundo. É por isso que já, por exemplo, outro chamado Large Language Model, outro sistema de linguagem de grande dimensão, que se chama Falcon, que é da Ásia, porque as populações da Ásia não se sentiam refletidas no ChatGPT. Não é a minha cultura, eu não me sinto refletida ali. Aquilo não é a minha forma de escrever. Eu não sou aquilo que ali está, aquilo é um ocidental a escrever. Tem visões muito enviesadas com base nos dados que foram treinados de género, de etnias, até de credos, muitas vezes, se bem que estão a tentar limpar essa informação o mais possível hoje em dia. E precisam sempre de um olhar crítico humano. E eu acho que isso é a parte essencial de sermos professores e de sermos orientadores, que é instigar este olhar crítico de não podes aceitar isso tal qual, tens de perceber que isto pode trazer problemas e antecipar estes problemas. Só para finalizar, porque já estamos quase na hora, não é, Lucimar? E para ter tempo para discutir um pouco convosco, eu queria só mostrar-vos um projeto que está a ser desenvolvido em Portugal, que se chama Center for Responsible AI, é do PRR, e procura ter aqueles princípios de que vos falei no início, foca-se em três, sobretudo, Fairness, Explainability e Sustainability, ou seja, equidade, explicabilidade e sustentabilidade, e procura aplicar a cada produto que é desenvolvido, e eu vos vou falar um bocadinho destes exemplos, tabelas de risco, como os níveis de risco da União Europeia, o risco elevado, o risco limitado e o risco mínimo, sendo que, por exemplo, a risco elevado seria rankings sociais, por exemplo, como a China faz, ou brinquedos que incitem à violência, etc. Este consórcio reúne 7 centros de investigação, startups e reúne também grandes empresas portuguesas, um bocadinho espalhadas por todo o país. E a ideia é fazer esta sinergia entre a investigação e a indústria. Tem 21 produtos a serem desenvolvidos, muitas contratações de mestrandos e doutorandos e um investimento como nunca se viu em Portugal, de muitos milhões, que só aconteceu por causa do PRR mesmo. Então, alguns dos produtos são muito vocacionados para a parte médica. Tem, por exemplo, a Primeirã a ajudar os médicos do São João e do Hospital da Luz a dar informação e relatórios médicos que permitam ao médico ter informação sobre o paciente e poder perceber se pode dar alta ao paciente, que tipo de medicação pode tomar, diferenças nessa medicação, etc. No meio tem um produto que é desenvolvido pela Swords Health, que é uma empresa do Porto,
Essa empresa é um unicórnio, significa que já atingiu uma avaliação muito, muito considerável e que já está a crescer imenso. E o que faz é reabilitação em casa, ou seja, fisioterapia em casa. O fisioterapeuta faz exercícios específicos para a pessoa e a pessoa em casa, com esta aplicação, consegue fazer a fisioterapia sem ter de se mover, porque muitas vezes está cheia de dores e não se pode mover. Então tem a comodidade de fazer tudo isto em casa. Depois tem um outro que tem a ver com pessoas que sofrem de ALS ou pessoas que estão em locked-in, o chamado locked-in, que é as suas capacidades cognitivas estão em pleno, mas não conseguem comunicar, porque perderam todo o controle do motor da fala e é através de sinais cognitivos que comunicam e esses sinais são transformados em linguagem, é o chamado Silently Controlled Language. E os sistemas de inteligência artificial estão a ajudar a desenvolver todas estas tecnologias. O Comitê de Ética, o que é que faz nisto tudo? Então, nós somos três, temos a professora Virgínia Digno a orientar-nos e eu a fazer um bocadinho de mentora, e temos o Pedro Conceição, que é o diretor do desenvolvimento, do Relatório de Desenvolvimento Humano nas Nações Unidas. E o que é que nós queremos fazer? Queremos incluir Portugal naquela iniciativa de que vos falava, o Global Partnership on AI, para podermos fazer parte das decisões tomadas sobre inteligência artificial. Queremos que se desenvolvam os produtos e que sejam éticos e alinhados com os princípios das Nações Unidas, e que estes princípios respeitem o European AI Act e que possamos ter um diálogo entre indústria, investigação, etc., e que todos tenham voz nesse tema. Foi escrita antes de ser aprovado o texto final do European AI Act. O Center for Responsible AI fez 5 recomendações. É com muito agrado, não foi porque nós as fizemos, porque vários outros também as fizeram, mas é com muito agrado que vemos que as 5, quase todas, estão no texto final e que houve uma melhoria significativa do texto final do European AI Act, embora ainda algumas partes sejam muito nebulosas e um bocadinho cinzentinhas. Há um estudo que tem tido muito impacto, deixo-vos aí também o link para isso, que mostra, foi o primeiro estudo a mostrar que a inteligência artificial pode ser usada para o bem, mais do que para o mal. E se ela fosse bem aplicada em áreas como a sociedade, a energia, a parte médica, por exemplo, toda a parte de saúde, ela teria um impacto positivo. Isto foi contabilizado. Então, estes autores, desculpa, chegaram à conclusão de que a inteligência artificial tem um impacto, muito mais impacto positivo do que negativo. Obviamente que também há áreas em que é necessário ter muito cuidado e é necessário ter antecipação de riscos. Os Sustainable Development Goals das Nações Unidas são 17 e, de acordo com o engenheiro Guterres, isto foi dito eu creio que foi em janeiro, na conferência da ONU em janeiro, que 15% dos alvos pretendidos, das metas pretendidas, estavam de facto conseguidas, que muitas estavam a reverter-se e que estávamos a deixar muito para trás se não conseguíssemos ter um mundo com mais paz, mais igualdade, mais valor, que houvesse mais inclusão e mais educação e literacia neste mundo. A ideia é que haja produtos a serem desenvolvidos que ajudem nestas áreas e que permitam ter selos, certificações que façam com que estes produtos criem confiança nas pessoas que podem ser utilizados sem riscos, porque foram muito, muito testados. E uma mensagem final que eu vos queria deixar é que estes temas hoje em dia, como eu vos disse, como segundos ou com pequenas frases nossas, conseguem detectar muito do que nós somos. Conseguem detectar as nossas emoções, os nossos traços de personalidade, conseguem detectar se estamos estressados, se estamos irritados, etc.
Portanto, no fundo, eles estão a codificar, de certa forma, quem nós somos. E isso traz benefícios, e estamos a vê-los em áreas como a saúde, porque estes sistemas estão a auxiliar os médicos nos diagnósticos, nos relatórios, etc. Mas também há riscos e há aqui um equilíbrio que é preciso considerar. E era essa a minha mensagem para vós hoje. Muito bem, muitíssimo obrigada, professora Helena, muitíssimo obrigada mesmo pela aula que nos deu, desde que é da inteligência artificial e também todo o passeio aqui pelos riscos, mas principalmente pelas potencialidades que essa tecnologia tem, sempre com destaque para as questões éticas e como é que podemos pôr todos os pontos que colocou aqui, ou a grande maioria deles, ao serviço dos nossos doutorandos, né, dos nossos orientandos e ao nosso serviço próprio enquanto professores, professoras e investigadores. Muitíssimo obrigada. Eu tenho aqui várias questões, várias dúvidas, mas não as vou colocar agora, porque primeiro deixo aqui aberto o espaço para os colegas que estão na sala fazerem intervenções que acharem bem. Estejam à vontade, é só abrir o microfone e colocarem a questão que quiserem ou a observação que quiserem. Professor Manuel Antunes, por favor. Muito obrigado. Os meus parabéns à doutora Helena Muniz pela excelente lição que aqui nos trouxe. Não sei se me estão a ouvir, eu tenho o telefone ligado. Eu sou professor aqui no departamento, eu sou professor da Universidade de Lusófona, há 30 anos e tal. Sou desde o princípio de 91 e 92 que estou ligado aqui à Universidade de Lusófona. E antes também estive ligado à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Depois estive de empréstimo em Moçambique durante uns 8 anos e foi lá que eu me comecei a dedicar em uns primórdios das informáticas à informática. E cheguei a programar muito bem em Fortran. Sou autodidata nestas coisas, mas fiz alguns trabalhos em Fortran. Depois descobri efetivamente havia um programa muito mais simples, que era o SPSS, Statistical Package for the Social Science, que me resolveu os problemas. E a nossa amiga, a professora Carla, ainda foi minha aluna nessas áreas. Ora bem, para dizer que estou ligado a isso, depois passei até lá nos ensinar estatística, as ciências sociais, essas coisas. Quanto à inteligência artificial, curiosamente, quando eu ouvi falar isso pelos jornais, fui experimentar. Então experimentei com o chat GPT, fiz um poema, tipo a fazer um poema à maneira de Camões para a minha mulher, e aquilo saiu bastante bem. E então disse, vou aplicar mesmo isto. E apliquei. Publicámos um livrozinho sobre Para Sempre Vilarinho da Furna, não sei se estão a ver, que é, no fundo, é uma história sobre Vilarinho da Furna, aquela aldeia que ficou debaixo d'água há 50 e tal anos. E então, na altura, criei o Museu Etnográfico de Vilarinho da Furna, essas coisas todas, e uma aluna nossa, que hoje é gestora dos projetos sobre Vilarinho da Furna, aluna da área da Sociologia, resolveu pegar uns textos que eu lá tinha escritos, que ninguém já entendia, assim, mais ou menos pertencimento científico sobre Vilarinho, e fez aqui uma história para crianças. Vilarinho da Furna conta esta história, enfim, a Lúcia, que é a Luciana, e então conta essa. Foi depois ilustrado por uma vitrine, uma empresa de Braga, e pediram para eu fazer um pouco fácil. Eu peguei no chat GPT, estou aqui assim, e fiz um texto que saiu uma maravilha. Eu não fazia melhor. Não fazia melhor. As pessoas acharam, mas eu depois disse, este texto, para ser honesto, foi a meu pedido, mas feito pelo chat GPT. Tudo bem, e funciona maravilhosamente. Depois, quando foi da apresentação, pedi também um texto para fazer a apresentação do livro, e ele disse, elaborado pelo chat GPT, a partir de Manuel Antunes, para ser honesto. Ora bem, realmente sou hoje um fanático do chat GPT e de outras coisas parecidas. Não usei ainda mais, mas vou usar. Isso, então, já havia algumas pessoas a levantar, eita, agora os nossos alunos vão copiar tudo do chat GPT. Isso é muito simples. É fazer como eu. Eu costumava fazer todos os trabalhos que os alunos apresentavam e que ser discutidos comigo, pessoalmente. E então logo ver se aquilo é copiado ou se não é. Eu estou simples com isso. E deixo-os trabalhar à vontade, essas coisas. Fiquei também satisfeito por ter referido que trabalha com o Pedro Conceição no relatório do desenvolvimento humano.
do PNUD. Vi uma notícia no Expresso a dizer que ele tinha sido nomeado o diretor lá da elaboração do relatório anual. Ora bem, eu leio, consulto esse relatório, agora já vem na internet, vem em estilo digital, mas desde 1990, quando foi elaborado o primeiro relatório. E esse relatório do desenvolvimento humano, eu acho que falta uma componente, que é o desenvolvimento sustentável. E então, ele criava efetivamente o índice de desenvolvimento humano, e eu, na minha tese de doutoramento, por acaso, sobre Moçambique, dinâmica da população em Moçambique, criei o índice de desenvolvimento humano sustentável. Quando vi a notícia que ele tinha ido para lá e que andava com essa preocupação de ligar o desenvolvimento humano com o sustentável, mandei-lhe um textozinho, enfim, uns extratos da minha tese sobre isso. Eu acho que ele chegou a vê-los, porque a partir daí eu comecei a receber as mensagens lá do PNUD, sempre que há qualquer coisa sobre o desenvolvimento humano, agora mandam sempre. De maneira que fico muito satisfeito com isso. E os meus parabéns à professora Helena pela excelente lição que aqui nos trouxe. Muito obrigada. Eu queria comentar aí, eu também uso o ChatGPT muito e uso em aula. E uso sempre com os alunos a primeira vez comigo para perceber alguns perigos e para alertar para alguns perigos, mas uso muito, também sou bastante utilizadora e costumo dizer, foi feito, como disse, com o auxílio do ChatGPT, mas todas as perguntas, obviamente, e a forma de perguntar é nossa, entra o nosso papel aí. Sobre o professor o Pedro Conceição, dizer que ele vai estar em Lisboa em 19 de outubro, numa conferência que estamos a organizar, e também depois posso mandar à Eu teria Lucimar, muito gosto em participar, sim, senhor. e que vai trazer não só o desenvolvimento humano e sustentável, como a inteligência artificial. Pela primeira vez esta conferência vem mostrar o relatório, incluindo a componente da inteligência artificial também. E vai apresentá-lo em Lisboa, que é ótimo para Muito nós, bem, ouvir logo assim em primeira mão. excelente. Muito obrigada pelos comentários. Muito bem, muito obrigada. Mais algum colega que quer fazer perguntas ou comentários? Então, enquanto os colegas pensam aí na pergunta ou no comentário, se assim o quiserem, eu só gostava de comentar, em jeito de pergunta, um dos primeiros princípios que a professora Helena colocou e relacioná-lo com a educação e principalmente com a orientação, né? O primeiro princípio a que me estou a referir é conhecer o sistema. Como mencionou, há imensas conversas, ia dizer outra palavra mais feia, mas pronto, imensas conversas, imenso medo da inteligência artificial, pelos motivos todos que já sabemos. Como é que a professora acha que, a partir desse princípio aplicado a nós, os orientadores, os professores, o conhecer o sistema, conhecer a ferramenta, a partir daí, como é que acha que nós podíamos começar a usar melhor esses sistemas? Na construção das teses de doutoramento, por exemplo. Vai depender dos sistemas, mas, por exemplo, quem conhece bem as limitações do ChatGPT ajuda imenso os alunos a perceber o que é que significa isso. Quem souber como é que o ChatGPT é feito, vai perceber porque é que ele alucina muitas vezes ou porque é que ele faz informação incorreta, não é? Ou seja, a ideia é, se eu conseguir explicar aos meus alunos, sem medos, sem conversa, vamos dizer, fiada, se eu conseguir dizer aos meus alunos, olha, este sistema não faz mais, e o ChatGPT não faz mais do que isto, mas faz de uma maneira muito diferente, que até então não era possível, predizer a próxima palavra. Estão a ver que não é isso que os humanos fazem muito mais do que predizer a próxima palavra, não é? Então esse sistema, porque prediz a próxima palavra, muitas vezes erra, tenta à força predizer esta palavra, quando não tem frequências suficientes, tenta dar uma sugestão qualquer, e o humano de certeza que não faria isso, quando não tem a certeza, muitas vezes não diz, não é? Se nós soubermos explicar as limitações e vantagens de um sistema, nós estamos a ajudar os nossos alunos, pelo menos é a minha perspectiva, a escolher caminhos, a tomar decisões e de forma consciente e explícita. É por isso que eu acho que aquele princípio é tão importante, que é a explicabilidade. Se eu conseguir explicar vantagens, desafios, desvantagens,
os meus alunos terão muito mais consciência crítica para o uso disto que vão fazer desses sistemas. Muito obrigada, professora. Mais questões ou comentários? Então, continuo enquanto aparece mais uma. E esta agora é mais no sentido, é mais para linguista. É mais para linguista e porque também é a minha área de estudo, não a linguística em si, mas de estudo sim, que é o seguinte. E agora vamos puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Enquanto elemento de desenvolvimento cultural, nós todos sabemos, há um consenso generalizado do lugar que a linguagem teve. Sem linguagem, nós não estaríamos aqui onde estamos hoje, não teríamos a cultura que temos, e quando digo cultura, estou-me a referir ao conjunto de conhecimento construído. Considerando que esse desenvolvimento humano foi possível pela linguagem, e agora que nós temos um sistema que tem uma parte da capacidade da linguagem, que é prever a próxima palavra, mesmo que seja a inventá-la, as crianças inventam. Quando não sabem, as crianças inventam. Não é preciso existir, inventam. Considerando essa potencialidade da linguagem humana e com o seu conhecimento e experiência, como é que vê esses sistemas para os próximos 10, 15 anos? Vou ser mais concreta, serão eles capazes de adaptar-se ao contexto? Só com esta restrição? É uma pergunta muito difícil, Lucimar. E toda a gente foge destas perguntas de vamos antecipar. Então, há vários cenários que os investigadores estão a pôr em cima da mesa. Há uns que são muito otimistas e dizem isto está tudo brilhante, isto já faz mais do que o ser humano. Mas quem olha para o que os sistemas fazem não consegue ter essa visão tão otimista, como é óbvio, não é? E até há um artigo muito interessante que fala disso que a Lucimar está a falar, que é Systems are like parrots. É que os sistemas são como os papagaios, não é? Eles imitam, mas eles não sabem o que estão a imitar, não têm apropriação dessa linguagem. Eu outro dia ouvia um poeta dizer que para ter linguagem precisa ter um corpo, precisa de experienciar, não é? Estes sistemas não têm a experiência do corpo, a experiencialização do corpo, não é? Instrumento, este corpo que é um instrumento da linguagem, estes sistemas não têm. E também não têm dois nomes que estão a surgir muito na literatura hoje em dia, que é o grounding e o reasoning, ou seja, eles não sabem a causa de um determinado, não sabem causa e efeito. Eles não conseguem determinar causa e efeito. Não sabem fazer um grounding como nós conseguimos fazer. E também não sabem dizer-nos muitas vezes porque é que, ou quase sempre, porque é que chegaram a uma determinada decisão. Portanto, falta estas competências, também são da linguagem, que são um pouco já a metalinguagem, não é? Que é das linguísticas, a metalinguagem, que é o nosso pensamento sobre a linguagem, que eles não têm. Muitos acreditam que nunca terão, porque não têm o cérebro humano, outros acreditam que um dia virão a ter, e todos dizem que é preciso um corpo para experienciar isso. E falta a parte ainda biológica, que é nós experienciamos a linguagem através de um habitat, e através de um corpo e através de relações sociais. E há quem diga que não consegue ver isso de forma nenhuma acontecer nos próximos tempos com estes sistemas. Faz muito sentido, faz todo sentido. Muitíssimo obrigada. Muito bem, mais alguma questão? Então, se não temos mais questões, eu perguntava à professora Helena se quer deixar aqui umas palavras finais para os nossos colegas orientadores, temos também aqui alguns orientandos, se quer deixar algumas palavras finais para os nossos colegas, mais relacionadas com o processo da orientação em si e os cuidados éticos nesse processo, tendo em conta os sistemas que utilizamos. Obrigada, Lucimar. A minha universidade ainda não tem, mas, por exemplo, técnicos já têm a conduta ética com o uso do ChatGPT.
e já há várias escolas no mundo que já construíram este código, a Faculdade de Letras ainda não tem, mas já há várias universidades no mundo que construíram códigos éticos de utilização, não só de ChatGPT, de qualquer sistema, tanto para professores como para alunos, por questões de plágio, por questões de autoria, por questões de veracidade e transparência. Eu diria que, não tendo, como a nossa também não tem, inspirar-nos nos outros é bom. O do técnico foi construído por uma equipa de especialistas de inteligência artificial, e eles chamaram várias outras pessoas de outras áreas. A meu ver, está bastante bem feito. Há outras universidades que o têm, não sei se a vossa tem, a nossa escola não tem, e o que faço sempre é criar essa sensibilidade e essa consciência nos meus alunos. Há sempre aquelas primeiras conversas que é: tudo o que vão fazer é essencial. Tudo o que vão fazer vão ter impacto, porque a imagem de uma universidade é a vossa imagem, a imagem dos orientadores. Tem de ter um selo de confiança, tem de ter um selo de garantia, tem de ter um selo de qualidade e tem de ter um selo ético, que é a vossa responsabilidade ao longo desse processo. E essa responsabilidade tem várias etapas, mas passam muito por valores essenciais de transparência, não prejudicar ninguém e ser muito cuidadoso com tudo o que se faz, com os dados que se analisa e a forma como se guarda estes dados. Eu diria que, se tivesse de dizer assim num minuto, para mim é essencial essa componente. Obrigada, Helena. Professora Helena. Sónia? Em relação a. É um comentário mais àquilo que que estava agora a acabar de dizer, que muitas das universidades já começam a ter regulamentação para o uso destes mecanismos, e eu estava-me a lembrar que aqui há uns 2 meses eu estou numa cost action e nós estávamos a tentar perceber quais é que eram os planos de igualdade de género implementados e em vários países. Portanto, como podem perceber, a COST tem países, pessoas de muitos países. E a equipa, umas estavam a atender para o uso do ChatGPT para identificar, não andarmos nós a rastrear a internet à procura dos planos, enquanto que um conjunto de investigadoras, sobretudo de universidades da Europa de Leste, Europa Central, disseram estar completamente proibidas pelas suas universidades, porque aquilo era considerado, não era um plágio, era como se fosse elas mentirem, não é? Fazer uma subversão do trabalho académico. E por mais que nós tivéssemos explicado, e teria dado um jeitaço, porque de facto andar à cata daquilo em vários países, e de tanta informação, é muito complicado. Tanto é complicado que a tarefa parou, estagnou. Nós não conseguimos avançar, porque também chegámos à conclusão que, para aceder a essa informação, precisamos de estar dentro dos organismos que produzem esses documentos. E o que o ChatGPT nos dava, e nós tentámos, eu e outras colegas, foi fazer alguns exercícios e, de facto, tivemos resultados bastante interessantes, só que fomos impedidas de prosseguir por causa das colegas que estavam proibidas mesmo de usar, e não podiam estar conotadas, e não queriam que a universidade sequer sonhasse que elas tiveram mesmo a ter aquela conversa. Se fosse com Portanto, colegas italianos também teria o mesmo problema, porque em geral eventualmente não havia foi nenhuma, proibido. mas Foi sim. proibido em Itália o uso do ChatGPT por toda a população. Não era possível aceder ao Hum, ChatGPT se estivesse em Itália. hum, Muitos países de leste também. sim. E a história, eu tenho uma amiga que trabalha na União Europeia e ela contou-me um bocadinho a história da votação, como é que foi o processo de votação. E ela dizia que não foi nada fácil, porque era muito dividida entre países, entre cores políticas, a forma como se vê a tecnologia
hoje em dia está muito Está politicizado. enraizada na história e na própria. Tem raízes sociológicas, no fundo. É exatamente, tem raízes Foi uma sociológicas. coisa interessante de E não perceber. falamos dos portugueses. Eu tenho uma aluna que acabou agora uma tese e ela comparou tradutores profissionais a usar tecnologias em Portugal e tradutores profissionais a usar tecnologias na Finlândia. E tirando o dinheiro que eles recebem, usam o mesmo. Nós somos bastante, em Portugal, eu diria, pelos surveys e pelos questionários todos que vejo, nós somos bastante adeptos da utilização da tecnologia. Nós, Espanha, França, Reino Unido, mas quanto mais para leste se afastar, mais difícil vai ser esse uso da tecnologia, especialmente Hum, destes temas, porque veem que é uma imensa ameaça e não querem de todo usar. ok. Mas é Obrigada. cultural, é muito Sim, eu no início até pensei que fosse alguma universidade em particular, ou fosse não uma é coisa país, é mesmo localizada, país. mas depois percebi que não, era uma coisa com raízes sociológicas, que tinham a ver com o país. Ahm, e isso abre outras questões, não é? Até nesta globalização da inteligência artificial. Não há diferentes velocidades e há países que estão na cauda e há países que já estão lá à frente, não é? Não sei se viram no outro dia aquele exemplo muito negativo, creio que até foi no Japão, da criação daquele robô que estava a ser entrevistado pela jornalista e de repente assediou-a, não é? E lá está, é a falta dessa noção da consequência dos atos e da Exatamente. tal moralidade. Mas há países que já estão ali e há outros que pura e simplesmente estão a negar esta realidade. Portanto, parece haver aqui uma certa, Há muita não é? desigualdade no Muita acesso à desigualdade. tecnologia, na vontade de usar a tecnologia e também na aplicação dessa tecnologia. Há muita, muita desigualdade. Uhum. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, Sônia, muito obrigada a todos os colegas pela participação, pela presença, muito obrigada uma vez mais, professora Helena, por tudo que já disse no início e aqui reforçamos, muito obrigada. Foi um fim de tarde muito agradável para todos nós. Eu particularmente aprendi imenso e pelas intervenções aqui parece que os nossos colegas gostaram bastante de ouvir o que ouvimos aqui, porque ficamos a conhecer do princípio primeiro, conhecer para não recusarmos o uso por medo. Exato, é uma Ao ótima lição. conceito, não é? Exatamente. Muito bem. Muito Carla, obrigada. Foi um prazer estar Obrigada. convosco e obrigada pelas perguntas também. Muito muito obrigada. obrigada a nós. Boa Muitíssimo obrigada. tarde. Boa tarde. Carla, quer dizer alguma coisa? Abrir Ai, o não microfone. sei. Não, também só agradecer, estive aqui caladinha a aprender, porque isto nós não sabíamos muito bem como fazer, não é? Eh, se usamos ou não, ou se aceitamos ou não que os nossos estudantes utilizem. Por exemplo, sou diretora de uma licenciatura e na FUC há uma professora que pôs expressamente que os trabalhos não podem ser feitos com recurso ao ChatGPT, não é? E achei curioso dizer que no primeiro ciclo já se trabalham estes conceitos com os alunos e nós ainda na universidade temos algum receio. E eu acho que o receio é porque desconhecemos, não é? E ainda estamos a tentar perceber como é que podemos tirar o melhor partido e qual é o caminho. Nós nunca sabemos, não é? Mas qual é o caminho mais indicado para orientar os nossos estudantes a fazerem as tais escolhas, não é? Que têm que fazer ao longo do seu percurso de investigação. Por isso, muito obrigada por trazer aqui a sua visão, que nos ajuda também a pensar nestas questões da nossa instituição. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada. Um bom fim de tarde Boa a todos, a tarde. todas. Obrigado, até à Adeus. Até a próxima. próxima Até à sessão, próxima. será no dia 20 Adeus. de junho. Bom descanso e até a próxima. Obrigado, Obrigado. tchau. Yes. Obrigado. Obrigado. Obrigada.